Boa noite, irmãos. Tudo bem aí? Bom, né? Muito bom cantar, exaltar o nome do nosso Senhor. Eu gosto de estar aqui nos domingos à noite. Irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos acerca do texto de Isaías, capítulo 6. Achamos? Então vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a esse povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesado os seus ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, nem entendam com seu coração, nem se convertam e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Vamos orar? Deus, nós te louvamos por um privilégio como esse, ó Deus, de abertamente podemos falar acerca da Tua palavra, ó Deus. Pai Santo, nosso desejo essa noite é que a Tua palavra, ó Deus, possa tocar as nossas vidas, nos ensinar a viver neste mundo, ó Pai. Que possamos, de forma santa, ó Deus, viver neste mundo e assim dar bom testemunho da Tua palavra. Deus Santo, para aqueles que não Te conhecem, tenha misericórdia dessas vidas hoje, ó Pai, que haja salvação em Tua casa, ó Deus. Pai Santo, para aqueles que já têm um relacionamento com o Senhor, que haja um desafio de Te servirem ainda melhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a minha intenção hoje com a gente é pensar acerca de você que começou o ano dizendo: eu quero servir melhor ao Senhor. Você que depois de longo tempo de pandemia, aí, né, que nós ainda estamos vivendo, mas que pensou: olha, eu passei muito tempo parado, mas agora é a hora de eu retomar e eu trabalhar firmemente para o Senhor. É com você que eu quero falar hoje, com você que quer ser mais ativo no trabalho do Senhor, você que quer desenvolver melhor o seu serviço ao Senhor. Nós sabemos que todo cristão é chamado para o serviço no Senhor, que não há cristão na casa do Senhor sem função, que todos nós somos chamados para fazer algo. Então hoje eu quero ver com vocês 3 coisas que vão nos ajudar a servir melhor ao Senhor. 3 coisas que você, cristão, discípulo do Senhor, precisa fazer se de fato você desejar ter uma vida de serviço ao Senhor e à sua igreja. Nós faremos isso então hoje em 3 pequenos pontos. O primeiro ponto é que todo aquele que deseja servir ao Senhor, que deseja frutificar e que deseja ser ativo na obra do Senhor, ele precisa ter uma visão clara acerca do governo de Deus. Ele precisa reconhecer onde está Deus e a forma como Deus tem agido neste mundo, para que aí então ele em serviço possa ir a este mundo, servindo ao Senhor e servindo a tua igreja. O primeiro ponto, vamos olhar novamente para os versos de 1 a 4.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías, irmãos, este capítulo 6 de Isaías, nós vemos aqui o chamado do profeta. Esse profeta tão importante para nós, é o profeta que mais fala acerca de Cristo, o servo sofredor, que mais fala acerca da obra do Cristo que viria. Ele é chamado aqui no capítulo 6, e o texto começa nos fazendo um pequeno contraste entre um reino ocupado e o reino vazio. No começo do texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nos céus, um trono ocupado. Nos céus, um trono tomado pelo nosso Deus. E na terra, um trono vazio, com a morte do rei Uzias. E é esse pequeno paralelo, esse pequeno contraste que tem aqui no texto, ele nos ensina algo, irmãos. Ele nos ensina que nós devemos ter uma compreensão correta acerca do nosso Deus e de que Ele está no trono. Porque, como eu disse, tem esse pequeno paralelo falando acerca de um trono vazio na terra. E talvez Judá aqui, olhando para isso, pensasse: olha, está faltando um governo, está meio desestruturado isso daqui, com a morte do rei Uzias. Quem era esse rei, irmãos? Vá lá comigo para 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos ver algumas coisas sobre este rei. Quando nós estudamos um pouco da vida desse rei, nós vemos que há um descontrole aqui. 26, primeiro vamos ver do 1 ao 5. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecólia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias teu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quem era então esse rei Uzias, irmãos? Nós começamos vendo que ele era um rei temente ao Senhor, um rei bom, um rei bom para o teu povo, um rei que além de ser temente ao Senhor, de andar no caminho dos teus pais, de buscar ao Senhor, ele ainda era um homem, irmãos, preocupado ali com a segurança do povo. Ele era um líder tecnológico. Olha o verso 15, do mesmo Crônicas, o verso 15, mesmo Crônicas 26. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Olha só quem era este homem, irmãos. Este homem era um bom rei, temente ao Senhor, ele era um líder inteligente, protegia o teu povo. Ele pegou Judá e colocou de novo Judá em uma posição boa, uma posição de destaque. Talvez um rei que nós gostaríamos de ter. Nós olhávamos para ele: olha que beleza. Não é isso que a gente quer quando a gente vai olhar para os nossos governantes? A gente não quer que eles sejam tementes ao Senhor? Muitos deles utilizam disso nas suas campanhas.
Não é isso? Nós procuramos isso nos nossos governantes. Nós queremos um rei que ele nos proteja. Um governante que ele nos proteja. Que ele faça cumprir a lei, que ele endureça as leis, que ele nos dê tranquilidade e segurança para viver. Talvez olhando aqui para este rei, nós falamos, é um bom rei. Então o trono está bem ocupado. Tem um bom rei reinando em Judá, o povo vai bem. Mas aí, irmãos, no verso 16, vai falar o que houve com este rei. Mas havendo-se já fortificado, e aí, irmãos, isso entristece o nosso coração, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Veja, que tristeza isso. Esse rei bom, que pensava no povo, até que ele se exaltou, até que ele deixou com que o poder tomasse a tua vida, até que a sua altivez tomasse conta da sua vida, então ele abandona o Senhor. O que ele faz? Ele vai lá e ele vai oferecer um tipo de sacrifício ao Senhor, queimar incenso. Só que esse tipo de sacrifício só podia ser feito pelos filhos de Arão, pelos levitas. Talvez nessa ânsia por poder, talvez Uzias olhou e disse, eu sou poderoso, o povo me ama, eu posso tudo. Eu posso sim entrar aqui e oferecer oferecer incenso ao Senhor. Esse é um pouco, irmãos, do que estava acontecendo ali quando Isaías escreve o capítulo 6. Ele fala sobre, então, um trono vazio, com a morte do rei Uzias, um povo que está ali meio perdido com tudo o que está acontecendo, porque o governante, ele abandona o Senhor, ele é um rei, que ele se torna um rei mau, e por isso o povo vai sofrer. Depois você pode pegar a tua Bíblia, continue lendo, você vai ver que o povo ele vai sofrer por causa deste rei. E aí nós pensamos, tá, então o problema são os governantes, né? Então a questão são aqueles que nos governam, mas não é só isso. Isaías vai dizer que o problema não era só o rei Uzias. Não era só a ruindade daquele que governava, ou a tua maldade, ou a sua altivez, mas o problema também era do povo. Havia também uma corrupção no meio do povo. Isaías, volte lá, por favor, o capítulo 1 agora. Diz, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelares, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Olha só que tristeza o relato desse povo que Isaías traz para nós. É um povo que o Senhor não aceita mais um sacrifício, é um povo perverso, é um povo que ele não está conectado com o Senhor, é um povo mau. E quando a gente olha para esses relatos aqui, governantes longe do Senhor, um povo longe do Senhor, e a gente pode olhar isso e falar, peraí, isso daqui não é só a realidade de Judá, não. Essa é a minha realidade hoje. Esta é a realidade do meu país. Essa é a realidade do nosso mundo por conta do pecado. Nós olhamos para os governantes, e isso não é uma crítica a nenhum governante específico, tá bom, irmãos? Não pense em nenhum nome. Eu estou abrindo aqui o leque, falando de forma geral mesmo. Mas não é isso? Quando começam as campanhas políticas, o que nós vemos? Promessas. Olha, eu vou trazer segurança para vocês, nós vamos fazer do Brasil um país moral, um país que teme ao Senhor, né? Eles usam isso como bandeira. Mas aí quando eles chegam, quando eles conseguem ser eleitos, enfim, o que acontece? Roubam, eles
oprimem o povo, tratam mal o povo, e aí o povo vai mal. A gente vê crises após crises, dificuldades atrás de dificuldades, enquanto eles enriquecem. E eles acham que eles podem fazer o que eles querem. Não é isso o nosso retrato, quando nós olhamos para o mundo e daqueles que desejam poder? E aí a gente precisa pensar uma coisa, essa questão também não é só aos governantes. Eu gostei de uma mensagem que o pastor Viana trouxe, e que ele disse que talvez, ele falou sobre reforma, e nós precisamos começar uma reforma em nós. Porque o texto também fala acerca do povo, de como o povo também anda longe do Senhor, e como o povo está distante do Senhor, e como o problema não são só os governantes, mas o povo também. Irmãos, olha, eu fico olhando as coisas que têm acontecido, e a gente vê que parece que as coisas estão cada vez piores mesmo. Vocês viram aquela tragédia que ocorreu recentemente lá em Minas Gerais, né? Onde aqueles barcos lá, muitas pessoas acabaram morrendo. E eu lá na rede social, falei, deixa eu dar uma olhada nos comentários das postagens lá, né? Sobre a tragédia, vendo se tem alguma informação útil. E aí o que você lia ali, irmãos? Comentários da seguinte maneira: quem mandou ir lá? Quem mandou chegar mais perto, tão perto? Será que a pessoa que estava dirigindo precisava encostar tanto? Irmãos, pessoas morreram. Morreram. Pessoas que depois desses 2 anos difíceis com pandemia, resolveram tirar férias com a tua família, descansar e morreram. E os comentários das pessoas são acusando, por que fizeram isso? Esse é o retrato, irmãos, é o retrato do nosso mundo hoje, por conta do pecado. Esse é o retrato do tempo não só do rei Uzias e do profeta Isaías, mas é o retrato do nosso povo hoje. É assim que o mundo as coisas têm acontecido. E quando nós olhamos para todas essas coisas, nós podemos olhar com isso e pensar, o trono está desocupado. Está tudo desordenado. Eu não consigo entender porque essas coisas acontecem, tragédia atrás de tragédia, dificuldade atrás de dificuldade. Quando parece que vai melhorar, uma nova variante, e aí a gente fica, vamos fechar, vamos abrir, o que a gente vai fazer? Trava os trabalhos da igreja, continua. Como é que a gente age diante disso? E a gente talvez chegue a pensar, parece que está tudo uma bagunça e não há controle. Mas, irmãos, aquele servo que deseja servir ao Senhor de forma real este ano, ele precisa entender que o Senhor está no trono, que o trono não está desocupado. Porque o texto diz para nós, no ano em que morreu o rei Uzias, parecia estar tudo sem controle. O que Isaías vê? Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Meu irmão, mesmo no meio de toda essa loucura, tantas incertezas, tantos medos, o trono ele continua ocupado. O Senhor continua reinando no trono. E isso, irmãos, serve para nós de incentivo para que a gente o sirva melhor, para que a gente se dedique melhor este ano. Porque a certeza de que Deus, Ele está no trono reinando, que Ele não simplesmente criou todas as coisas, deu corda, deixou acontecer, mas que Ele age de forma ativa no mundo. A certeza disso vai te mostrar que as coisas que acontecem na sua vida não são simplesmente eventos aleatórios, mas que estão debaixo da boa vontade de Deus. E que Ele governa não só o mundo, mas Ele governa você. Que Ele é um Deus que Ele olha para você. A certeza de que Deus está no trono vai te fazer servir melhor ao Senhor este ano. Vai te motivar. Você precisa entender isso. Por mais que você olhe adiante e não tenha muita perspectiva de melhora, você precisa saber, o Senhor está no trono. Ele fez promessas à tua igreja. Ele disse que você deveria ir ao mundo pregar o Evangelho. Ele disse que você deveria ir ao mundo em serviço a Ele. Aqueles que desejam servir ao Senhor este ano de forma intensa, ativa, precisam saber, Deus está no trono. Ele controla tudo. As coisas não saíram do teu controle. Nada. Está tudo sobre debaixo dos teus pés, debaixo da tua vontade. Mas nesse texto, irmãos, ainda existe um segundo dever, que todo crente que deseja servir melhor ao Senhor, de forma mais atuante. O primeiro, ele precisa ter essa visão correta do governo de Deus.
E o segundo nós vamos perceber nos versos de 5 a 7 de Isaías 6. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O cristão que deseja viver em serviço ao Senhor, ele precisa ter uma preocupação sincera com a sua santidade. Ele precisa ter uma preocupação sincera com a forma como ele vive. Porque o que nós vemos aqui é uma reação de Isaías à visão do trono que ele tem de Deus. Esta reação quando ele está diante de Deus e ele vê um Senhor que é santo, santo, santo. Quando ele vê os serafins, quando ele vê toda a glória e majestade do Senhor, ele precisa ter uma reação diante disso. Quando ele vê anjos dizendo santo, 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 ou seja, dizendo que não há lugar para imperfeição no nosso Deus, que não há sombra de pecados, que não há nenhum risco de mudança no nosso Deus. Quando ele vê tudo isso, ele precisa ter uma reação diante de Deus. E qual é a reação dele? Arrependimento. Ai de mim, ele diz. E eu fiquei pensando nessa reação de Isaías, irmãos, e analisando um pouco desse cenário que nós vemos hoje, né? Cenário, vou chamar de cenário gospel, né? Em que as pessoas, a gente vê isso bem ilustrado nas canções, em que as pessoas dizem, olha, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós encontramos a glória do Senhor, a nossa reação diante disso é pular, saltar, gritar, entrar em êxtase e não entender bem o que houve conosco. E a gente olha para como Isaías reagiu a isso, a gente vê que não tem nada a ver. A gente vê que diante de quem Deus é, da glória de Deus, da tua santidade, o que o homem faz, ele encara a tua maldade e o teu pecado. Porque Isaías diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. É isso que Isaías diz. Diante de quem Deus é, irmãos, a nossa reação é olharmos para a nossa vida e buscarmos uma transformação. Diante de quem Deus é, olhando a santidade dEle, o que nós temos que fazer é buscar sermos santos também. Diante da santidade de Deus, devemos buscar viver uma vida mais parecida com a de Cristo. Esta é a reação de Isaías. Isaías, ele diz ao Senhor, eu sou pecador, ai de mim, ele teme. Talvez na cabeça de Isaías ele pensou, eu vou morrer agora. Eu vi a glória do Senhor, eu vou morrer, eu sou mau, Deus é bom, eu sou impuro, Deus é santo. Diante disso, não tem como eu subsistir diante desse Deus. E tudo que ele tem a fazer é clamar, Deus, purifica-me. Irmãos, um crente que ele deseja, de fato, servir ao Senhor, ele tem que tomar cuidado com a tua santidade. E eu quero dar um conselho para você aqui. Pare de ouvir, pare de assistir esses canais que prometem milagres atrás de milagres. Parem com isso. Parem de consumir materiais, né, no YouTube de gente que parece cristã, que fala como cristã, que se veste como cristã, mas que quando abre a boca você sabe que aquilo não é Bíblia. Parem de consumir esse tipo de coisa. Eu estou vendo algumas coisas assim, irmãos, e tem me assustado. Eu vejo publicações, né? Eu gosto de rede social, eu confesso, não sei se é pecado, mas eu gosto bastante, eu acho que eu tenho todas elas. Eu gosto desse negócio. A Érica, às vezes eu estou lá, a Érica vem e fala, para um pouco, tira o celular aqui, tá bom, vamos para a vida real aí. E eu sou aquela pessoa que eu fico meio indignado, irmãos, quando eu vejo as coisas. Aí eu estou vendo, aí eu paro e falei, não, Érica, olha isso daqui, eu fico meio indignado. E eu tenho percebido algumas coisas que é de chatear a gente, né? A gente vê diversos cristãos, né? Não estou falando da nossa igreja só assim, mas compartilhando coisas de coaches cristãos, como se fosse evangelho. Estou vendo isso. Pastores, e aí eu peço licença para os irmãos, se tiver alguém aí, né? Mas pastores adventistas. Porque postou uma frase recortada de uma mensagem, foi colocada lá com um fundo musical bonitinho, e quando você vai ver a mensagem inteira, você olha, peraí, não cheira
a Evangelho, isso não cheira a Bíblia. A reação de Isaías diante de Deus é uma reação de: eu me arrependo, de eu quero ser santo, eu quero desfrutar desta santidade, porque eu estou diante do Deus dos céus. Diante da imagem de quem Deus é, a nossa reação sempre, irmãos, é de: eu sou pecador e preciso urgente de uma mudança. É para isso que Deus, Ele nos chama, irmãos, para uma mudança constante. O verdadeiro cristão que está disposto a servir de forma mais ativa ao Senhor, ele tem esse cuidado com tua santidade. Você vê, né, um dos serafins, ele voa, ele vai até Isaías, ele purifica Isaías. Veja, não é um ato em si do próprio Isaías, mas é o anjo que vai e purifica. Isso mostra para a gente que essa nossa caminhada até a santificação, ela não é algo que provém somente da gente, mas é esse sinergismo que há entre nós e Deus, essa atuação nossa junto com Deus, essa busca por uma mudança real, uma mudança verdadeira. E eu sei que quando a gente começa o ano, a gente começa com aquelas promessinhas, né? Olha, eu vou emagrecer. Tem 4 anos que eu falo isso. Engordei mais 2. Mas a gente começa com isso, né? E a gente começa também, assim, quando a gente tem os nossos cultos aqui no final do ano, a gente fala: não, esse ano vai ser diferente, eu vou servir melhor ao Senhor. E a gente fala: não, a gente faz promessa para nossas famílias: não, eu vou ser um pai melhor esse ano, uma melhor esposa, melhores filhos. Esse ano vai ser diferente de tudo que a gente viu antes. E a gente começa a pensar como é que a gente faz para melhorar essas coisas. E o que eu quero dizer para os irmãos é que para você começar este ano e viver de fato um ano diferente na sua vida, você tem que começar pelo básico da vida cristã. Se você quer de fato experimentar uma maior santidade, um maior avanço, um maior desenvolvimento da tua salvação, você precisa começar por aquilo que é o básico da vida cristã: leitura bíblica e oração. É desse jeito. Porque acaba um ano, acaba 2, a gente olha para a nossa vida e não mudou nada. E a gente vai buscando alguns atalhos para fazer algumas mudanças. Mas enquanto nós não nos dedicarmos à oração e à leitura bíblica, nós não vamos trilhar este caminho de santidade. Não dá, irmãos. Não tem como. E essas duas coisas andam junto, tá bom? Não dá só para ler a Bíblia e dizer: estou seguindo no caminho de santificação, não. Não dá só para orar, essas coisas elas andam juntos. É oração e leitura bíblica. Para você que disse esse ano: eu quero ter um ano que eu vou servir mais ao Senhor, eu quero ser um ano que eu vou servir mais a minha igreja, que vou ser o melhor pai, uma melhor mãe. A pergunta para você é: quantos capítulos da sua Bíblia você já leu até hoje? Este começo de ano. Quantos capítulos da Bíblia você já leu? Quantas horas deste ano você já dedicou à oração? Esta é a pergunta talvez mais importante desta noite. Se você de fato quer servir ao Senhor. Se você de fato quer andar nos caminhos do Senhor e glorificá-lo. A pergunta mais importante para esta noite é: quanto tempo você dedicou à sua leitura este ano já? Porque se a resposta for 0, quase nada, pouquinho, dificilmente em dezembro você vai experimentar uma mudança. Dificilmente. Talvez a tua vida financeira ela mude. Não sei, talvez você receba várias promoções no teu trabalho. Talvez a tua vida acadêmica mude, você tenha oportunidades de desenvolver a tua carreira. Mas o teu relacionamento com Deus não vai mudar. Não dá para ser só consumidor de culto, irmãos, não dá. Nós não somos consumidores. Nós somos chamados para sermos ativos na vida cristã. Nós somos chamados para um crescimento diário, ano após ano, mês após meses. Nós somos chamados para isso. Não dá só para sentar, ouvir o culto, é lógico, tem toda a sua importância, é excelente e é uma obrigação nossa fazer isso. Não estou menosprezando o culto, tanto é que nós estamos aqui felizes por louvar o Senhor. Mas quando eu digo isso, eu estou dizendo que não dá só para ser consumidor. Você precisa viver vida de igreja. Você precisa viver as Escrituras. Você precisa ler a tua Bíblia e você precisa orar. Aí sim, você vai chegar no ano e vai falar:
Esse foi o melhor ano da minha vida. E não importa se teve pandemia ou não. Não importa se muitas pessoas ficaram pelo caminho ou não. Mas você vai olhar para o teu desenvolvimento como cristão, ajudando o outro, servindo a igreja, adorando ao teu Senhor, e vai olhar, estou satisfeito. Foi um bom ano. Eu cresci. Comece pelo básico. Aquele que quer servir ao Senhor este ano precisa começar pelo básico. Leitura da Bíblia e oração, comunhão, estar juntos, participar da vida da igreja. Nós precisamos disso se nós de fato queremos servir ao Senhor, irmãos. Precisamos começar por isso. Nós precisamos começar, como Isaías, com arrependimento. Nós precisamos começar nos prostrando diante de Deus. Reconhecemos que somos pequenos. E que nem todo esse trabalho que nós desejamos fazer, nem isso nós somos capazes de fazer sem o auxílio do nosso Deus. Que nem essa vontade que você teve dentro do teu coração no começo do ano de servir melhor a Ele, até isso não vem de você, mas é um Espírito Santo te chamando para algo. Tudo depende dEle, tudo vem dEle, então nós precisamos começar com leitura da Bíblia, oração e arrependimento. Porque as Escrituras nos dizem que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer servir ao Senhor? Comece pelo básico da vida cristã. Não é assim? Quando você vai discipular alguém, a primeira coisa que você fala para a pessoa é, poxa, marca um horário e vai orar. O que a gente faz quando a gente vai discipular alguém? Toma uma Bíblia, não é isso? Leia a sua Bíblia. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Voltar ao que é básico, para que então a gente possa servir ao melhor ao Senhor. Mas o texto, irmãos, há ainda um outro dever do crente que deseja servir o Senhor de forma mais atuante. O primeiro, nós devemos reconhecer e saber que Deus ele está no trono. O segundo, nós precisamos ter um cuidado com a nossa santidade. E terceiro, irmãos, nós precisamos estar dispostos a sermos usados na obra do Senhor. Os versos de 8 a 13 nos ensinam isso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai. E disse a este povo, ouvis de fato e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos. E fecha-lhe os olhos para que eles não vejam com seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, nem entendam com seu coração, nem se convertam e sejam sarados. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolado. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de ser desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Se nós queremos de fato servir ao Senhor com mais entusiasmo esse ano, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, é necessário que nós purifiquemos o nosso coração. Pedir ao Senhor que Ele nos purifique. Depois, estarmos dispostos a servir ao Senhor e a ser participante da sua missão. Você percebe no texto que a resposta de Isaías ao Senhor ela é muito imediata, né? O Senhor diz, a quem enviarei? Né? Ele não diz, vai lá. É você mesmo, Isaías. Eu te purifiquei, agora vai. Mas ele diz, a quem enviarei? E aí, Isaías não questiona nada. Você vê isso, como é interessante? Ele não fala, tá bom, Senhor, qual que é a missão? E fala qual é a missão e eu respondo, sim ou não. Não. Isaías simplesmente diz, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Essa resposta de Isaías, ela é imediata. Veja, Isaías, ele não pensa antes de servir ao Senhor na sua família. Não pensa no seu emprego ali, no que ele tinha que fazer.
Ele não pensa na vida dele, ele não pensa, né, como os discípulos, se tem que enterrar alguém ou não, antes de servir ao Senhor. Nada disso, ele simplesmente diz, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, isso é demais. O Senhor, Ele tem chamado os ceifeiros para a tua obra. Ele tem chamado a tua igreja para trabalhar neste mundo. E as promessas do Senhor para nós é que neste caminho em que nós vamos servir a eles, nós não vamos estar abandonados. Mas Ele vai nos prover tudo aquilo que precisamos para que a tua obra aconteça. Por isso que Isaías pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Não importa qual é o chamado, eis-me aqui. Eu estou diante da tua glória, diante de quem o Senhor é, diante da tua santidade. Eu sei que seja qual for a missão que o Senhor me enviar, o Senhor vai me dar as ferramentas necessárias para que eu faça e faça bem feito. Ele sabe disso. Por isso que ele diz, eis-me aqui, Senhor. Logo depois de ser purificado, ele é chamado. Não é um pouco da nossa missão? Somos purificados por Cristo. Somos lavados por sangue de Cristo. E logo em seguida, Cristo nos dá uma missão. Vão por esse mundo. E muitas vezes a nossa resposta para o Senhor é, eu vou, Senhor, mas me dá mais um tempinho. Deixa eu pôr em ordem algumas coisas aqui. Meus filhos ainda precisam estudar. Eu ainda estou buscando aquela promoção no trabalho. Não, deixa eu terminar a faculdade. Quando eu terminar, eu prometo, Senhor, que eu vou estar mais presente nos cultos. Eu vou. Ah, Senhor, quando eu conseguir me estabilizar financeiramente, eu vou servir melhor a igreja, eu vou estar em todas as programações. Não, irmãos. Isaías, ele nem pergunta qual é a missão. Ele diz, está me chamando? Eu vou. Está me chamando? Eu estou indo. Irmãos, o Senhor tem nos chamado. E a promessa do Senhor para nós é que nós não estamos sozinhos nesse caminho. Mateus 16, 24 também, ele vai nos trazer uma palavra de ânimo acerca do chamado que Deus tem feito para nós. Mateus 16, versos de 24 a 25. Então disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha só o chamado que o Senhor faz para nós. Servir ao Senhor sempre, irmãos, vai nos custar algo. Sempre. Tenha certeza disso. Para você sentar hoje num banco ou numa cadeira limpa, alguém precisou chegar mais cedo. Sabia disso? Para você hoje, em adoração, cantar ao Senhor, alguém precisou ensaiar aqui. Chegar mais cedo. Ensaiar e estudar as músicas durante a semana. Alguém precisou preparar a mensagem. A equipe de mídias teve que preparar as letras, os slides. Tem a equipe aqui que está fazendo também a transmissão. Vai te custar alguma coisa servir ao Senhor. A esses irmãos que estão aqui hoje, que prepararam o culto para a gente servir ao Senhor, custou o tempo deles. Vai te custar algo servir ao Senhor. Mas Ele te chama para que você vá em serviço a Ele. Por quê? Porque nós somos recompensados, irmãos. O mesmo Mateus em 19, capítulo 29. 19, verso 29, perdão. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Servir ao Senhor e trabalhar mais vai te dar trabalho. Vai exigir muito de você, mas há uma recompensa. Há um Deus no céu que Ele está olhando para tudo que você tem feito. Há um Deus no céu que Ele conhece o teu trabalho, irmãos. Sabe, você aí que talvez trabalha para o Senhor e não aparece tanto, né? Porque você não está aqui pregando, mas que você está na tua casa orando. Há um Deus que conhece. Você que precisou tirar as músicas em casa, sabe? Que trabalha a semana inteira, ouvindo a música para cantar, tentando aprender. O Senhor Deus que está no céu, Ele conhece. Ele sabe disso. Não há nenhum trabalho sem valor no reino de Deus. Tudo aquilo que é feito no reino de Deus para o Senhor em amor é recebido por Ele. E o texto diz que nós receberemos 100 vezes mais. E a gente não está esperando receber isso nessa terra, irmãos. Nós sabemos disso.
O Senhor é o nosso maior prêmio. O próprio Deus, o relacionamento eterno com Ele nos céus, é o maior prêmio que você pode ter por tudo que você vai dedicar ao Senhor nessa vida. Isso vale mais do que tudo. O teu tempo gasto com trabalho na igreja, com cuidado com o próximo, em adoração ao Senhor, tudo isso vai ser recompensado quando você olhar para o teu Senhor, quando você ver o teu Senhor face a face. Isso tudo, você vai ver, valeu a pena. Não estou pregando salvação por obras. Nós sabemos que a salvação nós recebemos do Senhor como um presente, uma graça imerecida, sem fazer nada. Que é Ele mesmo que nos desperta para que a gente creia nele, nós sabemos disso. Mas eu estou falando sobre as recompensas do nosso trabalho aqui, que Ele nos promete. Ele nos chama para trabalhar, Ele nos promete recompensas. A tarefa de Isaías aqui, irmãos, ela não é uma tarefa fácil. Talvez você que quer servir ao Senhor este ano, você vai precisar fazer coisas que, olha, não era bem o que eu queria fazer, não era o que eu imaginava, sabe? Eu sempre conto isso, mas quando a gente foi para o Jardim das Fontes, a gente tem uma expectativa enorme. O pastor sabe o que é isso, a gente vai com uma expectativa muito grande. No primeiro ano a gente tem 35 pessoas, no segundo a gente já está 50. Logo a gente tem 100, a gente tem o suficiente para ter uma igreja que se sustente e que está tudo certo. Passou 4 anos, nosso culto tem 25 pessoas. Isso dá uma assustada, a gente vai cheio de expectativa para aquilo. Mas o Senhor talvez esse ano te chame para fazer algo que você nem queria fazer. Sabia? Talvez Ele faça isso. Porque olha o chamado de Isaías, irmãos. Olha o que Isaías precisa fazer. O verso 9 diz: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados ouvidos e fecha-lhe os olhos para que eles não vejam com seus olhos e não ouçam com seus ouvidos, nem entendam com seu coração, nem se converta e seja sarado. Que profeta que quer um serviço desse? Talvez a expectativa quando Deus começou a chamar ele ali, vai lá e prega. Aí ele, opa, que bom. Vou trazer Judá de novo para os caminhos do Senhor. Vou fazer com que esse povo ouça acerca do Messias que vai vir, eles vão se converter e vai ser tudo uma maravilha. Não é esse o teu chamado. Na verdade, Isaías, é para você falar para eles, mas eles não vão crer. Eles não vão crer. Aí você vê a reação de Isaías, né? Até quando, Senhor? Até quando isso? Até quando eu vou falar, vou pregar acerca do Messias prometido e as pessoas não vão se converter? Até quando? Irmãos, não é um trabalho que eu e você queria, mas é um trabalho da igreja, sabia? Você percebe isso quando você faz os seus trabalhos evangelísticos. Você fala, e às vezes a pessoa ela não se converte. Não é um trabalho, talvez, que você queria exercer na igreja, mas o Senhor nos chamou para fazer isso. Talvez Ele te chame esse ano para fazer algo que você não queira. Talvez Ele faça isso. Mas se você é um servo que está disposto a servir ao Senhor de forma mais ativa esse ano, eu quero te dizer, faça como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Não importa o que é. Não importa quantos frutos eu verei. Não importa se eu vou ver frutos. Mas se o Senhor me chamar, eu vou. Pense em quantas orações você fez ao Senhor e você não obteve resposta. Quantos problemas isso te deu? Nenhum. Melhor foi desfrutar da presença de Deus em oração, ainda que você não tenha recebido uma resposta para aquilo que você pediu. Melhor é obedecer ao Senhor do que ver as coisas acontecer, sabia disso? Porque o nosso chamado para missões nunca foi chamar e ver as pessoas se converterem, nunca foi isso. Nosso chamado para missões foi, fala, obedece. E aí deixa que Deus chama quem Ele quiser. É isso. O teu trabalho é só obediência a Ele. Não importa que tipo de trabalho Ele te dê este ano, ou durante a tua caminhada cristã, faça, esteja disposto, confie nele. Essa não é uma ser cristão nem sempre é fazer aquilo que nós queremos, mas faz parte da vida cristã. A gente obedecer ao Senhor, mesmo quando nós temos
não queremos ou queremos fazer outra coisa. E aí, irmãos, para a gente ir para o finalzinho aqui, o verso 13 ele diz: porém ainda, a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como carvalho, e como azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Ainda a santa semente será a firmeza dela. Diante desse cenário que nós vimos no começo, governo ruim, diante desse cenário de um povo rebelde ao Senhor, de parecer que não há um governo neste mundo, uma loucura, uma bagunça só, diante disso, Isaías ele vai trazer aqui uma profecia acerca do futuro. Ele vai dizer: o povo, por conta dos seus pecados, sim, ele vai para o exílio. Ele vai para o exílio. Uma 10ª parte vai voltar. Essa 10ª parte, ela será destruída. Mas, ainda assim ficará um remanescente. Ainda assim o povo irá continuar. E nós sabemos que seria necessário que o nosso Senhor, ele viesse. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele viesse. Algumas versões das Escrituras, elas vão trazer que esse carvalho aqui, ou essa azinheira que o texto traz no verso 7, ele é aquele terebinto. E é legal, eu fui dar uma olhada, né? Botânica cristã. Legal, tem bastante coisa, irmãos, porque a gente vê que a Escritura ela faz bastante uso, né, de botânica durante ela. E aí, eu estava vendo que essa azinheira, né, ela é uma árvore forte, que quando ela é cortada, né, quando alguém vai lá e corta, ela escorre uma seiva, uma fragrância muito forte, muito cheirosa, muito agradável, e que rapidamente começa a nascer dela diversos brotos novos, para ela já começar a nascer e se multiplicar muito rápido. A promessa que Isaías está fazendo aqui para ajudar é que esse povo que esteve cativo, esse povo que voltou e que parte foi destruído, ainda ele continuaria. E por meio desta raiz, que tem uma boa fragrância, que vai brotar rapidamente, esse povo seria novamente levantado e seria um grande povo. Esta é a promessa aqui, nos faz lembrar a promessa de Deus a Abraão: em ti farei grandes nações, né? Você terá muitas descendências. E de quem que ele está falando aqui, irmãos? Obviamente que ele está falando do povo de Israel, mas ele está falando também de você, cristão. De você que nasceu da raiz de Jessé, do próprio Cristo. De você que, olhando para este mundo caído, de dificuldades, de que parece estar sem governo, ainda persiste. Você que continua, você que olha para o lado e vê, parece que não tem solução, mas eu vou continuar. É sobre isso que ele está falando. E ele está te chamando para ser assim como esse toco, essa árvore, que você exale uma boa fragrância nesse mundo corrompido. O Paulo, ele ensina para nós, lá em 2 Coríntios 2,14, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Nós somos esse povo, que através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, através da raiz de Jessé que foi cortada, através daquele que precisou sofrer na cruz, morrer, sangrar, levantou um novo povo, a igreja. Levantou um povo com algo a fazer, a servir a Deus nesse mundo corrompido, como um bom perfume de Cristo. Se você e eu desejamos de fato servir melhor ao Senhor, nós precisamos crer que Ele está no trono governando a sua vida e a sua igreja. Nós precisamos
trabalhar junto com Ele para que haja uma purificação e uma santificação em nós. Nós precisamos também estarmos dispostos a servir a Ele. Esse é o chamado para você hoje. Que você reconheça que Ele está no trono. Que você trabalhe firmemente para o teu avanço na salvação, para a tua edificação, para o teu crescimento. E que você vá a este mundo como o bom perfume de Cristo. Vamos orar. Pai Santo, nós te glorificamos, ó Deus. Nós recebemos do Senhor uma missão, ó Pai, ainda sem merecermos, ó Pai. Deus Santo, nós somos chamados como soldados para a batalha, ó Deus. E nós queremos dizer, eis-me aqui, Senhor. Estamos dispostos, ó Pai, a te servir, ó Deus. Deus Santo, diante do chamado que o Senhor tem para nós, nós queremos olhar para o teu trono e ter certeza que o Senhor está governando as nossas vidas e nos direcionando à tua vontade, ó Pai. Nos dando segurança neste mundo, nos dando as ferramentas necessárias para que a gente possa, Deus, caminhar em adoração, ó Pai. Deus Santo, o nosso pedido é, purifique os nossos corações, ó Pai. Deus, santifica-nos, ó Deus. Faça-nos, ó Pai, mais parecido com o teu Filho Jesus. Faça com que o teu Santo Espírito, ó Deus, ele nos desperte para o maior envolvimento com a tua palavra, o maior envolvimento em oração, ó Deus, o melhor serviço à tua igreja, ó Pai. Faça isso, ó Deus. Aqueles que este ano ainda não tomaram nenhuma decisão ao teu lado, ó Pai, que este ano eles possam tomar decisões, ó Pai. Que eles possam se converterem ao Senhor. Que eles possam ser batizados, ó Pai. E que eles também possam servir ao Senhor e à tua igreja neste mundo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.